Como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28, que diz assim: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. E o tema da mensagem de hoje é: não dê crédito, ou melhor dizendo, pare de dar crédito a pessoas que não te valorizam. E eu li esse versículo que fala sobre Davi, e nós vamos ver uma situação de Davi com o seu irmão Eliabe. Davi era o caçula. E o povo de Israel foi desafiado pelos filisteus. É uma passagem muito conhecida. E você vai poder conferir isso nos versículos anteriores. E quando os filisteus desafiam o povo de Israel, ou seja, o gigante Golias, né? Então houve esse desafio. Então o povo ali, eles estavam atemorizados. E entre o povo estavam os 3 irmãos mais velhos de Davi. E ali eles estavam junto com o rei Saul, eles estavam para guerrear, para batalhar. Só que houve um desafio, um gigante, que desafiou um dos israelitas para lutar com ele. E ninguém havia se candidatado a lutar, inclusive Saul, que era um homem de guerra. Mas a presença de Deus já não era mais com Saul, porque Saul desobedeceu a Deus. Aí uma outra mensagem. Mas eu quero focar nessa situação que Davi, né, vivenciou. Porque ele estava apenas fazendo... Ele foi benevolente. Ele estava em obediência ao seu pai. Ele estava cuidando das ovelhas quando o seu pai pediu para que ele levasse, vamos dizer, um lanchinho, um lanche para os seus irmãos. E ele prontamente, porque eles estavam lá há dias, e Davi deixou as ovelhas com alguém responsável para estar cuidando, né, porque Davi era pastor de ovelhas, e ali ele foi para se encontrar com seus irmãos que estavam em campo de batalha. E quando Davi chega ali, ele até então não sabia o que estava acontecendo, ele não sabia que o gigante Golias estava desafiando o povo de Israel, né, insultando, né, aquela situação toda de constrangimento, e o povo assustado, atemorizado. E quando ele chegou e deparou com aquela situação, ele pensou: o que está acontecendo? Porque ele não sabia. E ali as pessoas começaram a falar para ele o que estava acontecendo, que Saul falou que quem se candidatasse a lutar com o gigante, que essas pessoas ser recompensadas, como, por exemplo, casar com a filha do rei, ficar isento de impostos. E ali Davi foi sendo informado do que estava acontecendo. E nisso que as pessoas estavam falando com Davi, que Davi foi com o propósito de levar o lanche para os seus irmãos a pedido do seu pai, que estava preocupado com seus filhos, que estavam naquele campo de batalha. E quando Davi chegou ali, e as pessoas falando e explicando a real situação, você pode conferir isso, aí de repente chegou Eliabe à vista, né, Davi, né, seu irmão Eliabe, e ali ele já vai tratando Davi de uma maneira totalmente grosseira. Ele já chega, né, e fala: o que você está fazendo aqui? Sabe, ele usou um tom, e como eu li aqui, né, no versículo 28, quando ele diz: aí ouvindo Eliabe, seu irmão, que estava ali, né, Davi, aí falou assim: seu irmão mais velho, e ele falar aqueles homens, acendeu, ficou irado, ficou irado. E a ira de lá contra Davi, ele disse: por que desceste aqui? O que você está fazendo aqui? Quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço, ainda fala assim: bem conheço a sua presunção e maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja.
Aí sabe qual a conclusão que eu tiro? A conclusão que eu tiro é que Eliabe convivia com Davi. Vamos dizer, morava debaixo da mesma tenda, debaixo do mesmo teto. Era filho do mesmo pai. Foram criados juntos, filho mais velho. E a conclusão, ele não valorizava Davi. Ele não reconhecia as qualidades de Davi. Talvez você tenha um Eliabe. Pessoas que não te valorizam. Que não reconhecem as qualidades que você tem. E Eliabe, ele foi muito grosseiro. As palavras foram palavras para machucar, para ferir mesmo. Que quando ele fala assim, bem conheça a sua presunção. Né? Ele falar isso para Davi, que estava ali fazendo algo para um bem. Né? Que ele foi ali para levar um lanche para ele. E a gente vai ver que quando ele fala assim, né? Bem conheça a tua presunção e maldade. Olha a maldade do teu coração. E ele ainda fala que se deixou como se Davi fosse irresponsável. Como se Davi tivesse ali, mas não com uma boa intenção. E ele fala assim, aí quando ele diz, né, no final, né, que ele fala assim, né, a maldade do teu coração, que desceste aqui para ver a peleja. Então, foram palavras, se Davi desse crédito a essas palavras, que o seu irmão mais velho falou para ele, ele teria se retirado dali triste, um coração ferido, ressentido, magoado. Talvez ele até iria até o encontro do seu pai e falar assim, pai, olha o que aconteceu, meu irmão falou isso de mim, e eu não mereci essas palavras que ele falou, isso que ele está falando não é verdade. E a gente vê até que Davi ficou até surpreso, porque você pode conferir que no versículo 29 vai dizer assim, então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso, não tinha motivo para ele falar aquilo dele. Aí você vai dizer, mas missionária Regina, então o que nós podemos extrair aqui dessa passagem? O que eu quero falar, o que eu quero chamar a sua atenção, é para que você parar de dar crédito a pessoas que não valorizam você. Pessoas que não reconhecem as qualidades. Então você fica ali alimentando, né, essas palavras, porque se Davi deixasse aquilo penetrar no seu coração e criar raiz, ele seria uma pessoa amargurada. Talvez ele nem iria tomar essa atitude que ele tomou de enfrentar Golias. Porque ele estava totalmente sensível à voz de Deus. Ele não deixou aquilo contaminar o seu interior. Porque tem pessoas que passam anos e alimentando. Porque fulano falou isso de mim. Porque fulano disse isso. Porque ciclano disse aquilo. Porque não sei o quê. Aí fica rendendo o negócio, aquela coisa, aquele fermento. O negócio cresce. Mas cresce de uma tal maneira. Mas quem é que faz crescer? Faz crescer quando nós permitimos. Quando nós damos crédito, quando nós alimentamos. Davi não alimentou essa palavra que veio para ferir, para machucar. Isso aí é palavra que congela, que paralisa sonhos, que faz pessoas desistir, desanimar. Mas Davi ele não alimentou isso. É isso que eu quero trazer hoje para você. Para de ficar dando crédito a essas pessoas que ficam falando que, infelizmente, as pessoas têm uma língua, que misericórdia. Que tem prazer de falar, de querer, sabe, machucar as pessoas com palavras, talvez até no seu ambiente de trabalho, no ambiente familiar, porque o que aconteceu com Davi foi o quê? Com o seu irmão. E eu quero dizer para você guardar o seu coração, para de ficar alimentando isso. Para de ficar dando crédito que fulano falou, que o vizinho falou, para com isso. Você tem que entender. Nós temos que entender que eu não tenho como controlar o que a pessoa que não me valoriza, ou que não me ama, eu não tenho como controlar o que ela fala. Mas aqui dentro, aí eu posso controlar. Eu posso pedir a Deus, sabe, de não permitir que aquilo venha fazer morada dentro de mim. A pessoa pode falar o que for, porque a gente não tem como fazer a pessoa calar. Não tem como fazer. Chegar e falar assim, eu não quero que você fale. Mas se a pessoa for falar, o que a gente tem que fazer? Não dá crédito. Deixa falar, deixa falar. Quer falar? Deixa. O que importa é a tua consciência diante de Deus. É você continuar firme, não deixar isso te abater.
sabe? Deixar você ficar... Tem pessoas que ficam até depressivas por causa disso, em depressão por causa de alguém que infelizmente não vigiou, sabe? E ele falou algo assim que veio e aquilo abateu. Tem pessoas que desanimaram. Tem pessoas até que deixaram, que estava bem empregado, até desistiu do trabalho porque não aguentou, não suportou. Mas eu quero dizer para você hoje, seja como Davi, não dê crédito a palavras de pessoas que não te valorizam. Guarda o teu coração. Deus, Ele te valoriza, você tem muito valor para o Senhor e a tua consciência. Você não tem que ficar provando nada para ninguém. Você tem que provar que eu sou boazinha, eu tenho que provar. Não tem que provar nada para ninguém. Segue em frente a vida que Deus te deu. E coloca essas pessoas, oram por ela, coloca diante do Senhor. E continua, prossegue. E para de ficar aí se lamentando e ficar triste, porque esse é o objetivo. Que muitas vezes aquela pessoa que falou, nem lembra mais o que falou, e você está ali com aquilo ecoando na mente. A pessoa que falou mesmo, até esqueceu, falou e tum. Então, para de ficar se preocupando, de dando ibope para essas palavras que infelizmente tem pessoas que não vigiam, que não tem, sabe, maledicente, pessoa que fala mal. Então, que você possa estar guardando o teu coração. Porque Deus, Ele te valoriza e Ele quer ver você diante dEle, na presença dEle, confiando nele e vivendo os sonhos de Deus, os sonhos, o propósito de Deus, né, que Ele tem com você. Então, que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.